A forma como uma sociedade encara o seu passado reflete o quão sólida é a sua democracia. Conhecer e compreender a história do país é fundamental para se ter acesso à verdade, sem a qual a liberdade é impossível. A procura da verdade não significa revanchismo, assim como não é revanchismo procurar a atuação da justiça. Não, revanchismo seria olho por olho. Não. Se quer que a justiça atue a partir do conhecimento gerado por uma comissão da verdade, mas se pretende que a justiça atue, essa é claro é uma opinião pessoal, para que essa justiça dê aos criminosos de Estado, aqueles que são acusados por crimes de Estado, uma condição que eles, enquanto agiram como criminosos de Estado, nunca deram para todos aqueles que foram perseguidos e reprimidos neste país e nos países em volta. Não só os que foram assassinados e os que foram desaparecidos, todos aqueles que foram perseguidos nos seus cargos, nas suas funções, aqueles que foram alvos da censura, aqueles que tiveram que se mudar das suas cidades, das pequenas cidades, porque tiveram medo de serem perseguidos. Estamos falando aqui de centenas de milhares de pessoas. Então, a atuação da justiça implica dar condições para aqueles que forem acusados que possam se defender, coisa que não aconteceu com as centenas de milhares de vítimas produzidas por todas as ditaduras em todos os países. Para isso que servem as comissões da verdade, para que nós não tenhamos mais desconfiança de com quem nós estamos falando, quem está nos ouvindo, por que está nos ouvindo e qual é o papel do Estado em tudo isso, porque o Estado, em realidade, ele é um instrumento que, em tese, tem que proteger os cidadãos. E quando esse Estado ele é usado para atingir os cidadãos, então esses cidadãos eles estão totalmente fragilizados diante da falta da estrutura mínima de proteção, que é aquilo que resulta do compromisso da sociedade que cria esse Estado. Você só pode ser livre se você se apropriar da verdade do que aconteceu no teu país. Um país livre é aquele que não tem nada debaixo do tapete. Eu acho que sempre eu vou fazer essa ligação entre da busca da verdade. E nós buscamos a verdade e justiça. Verdade e liberdades têm um ponto de encontro neste momento no Brasil, porque nós conquistamos um período democrático, mas fizemos isso sem enfrentar nossas próprias dores. É como virar a página de um livro sem lê-lo, sem ler aquela página. Então, agora, a Comissão da Verdade, ela possibilita que sejamos verdadeiramente livres, porque não é livre quem não conhece a sua história, quem não sabe o que se viveu. E afinal, por que nós não podemos saber? Diz respeito, sim, aos familiares dos mortos e desaparecidos, que a nossa responsabilidade é indicar as circunstâncias, o como foram mortos, onde estão os seus corpos, mas, por outro lado, diz respeito a todos nós que somos brasileiros e brasileiras, aos comunicadores, jornalistas que viveram sob o marco da censura, ou a juventude de hoje, que a ela deve ser possível pensar, enfim, por que os jovens como ela foram mortos em tempos anteriores por situações tão mais singelas do que aquelas que nós vivemos hoje. Votar, nós votamos, defender suas ideias, ter uma liberdade de organização, porque afinal tudo que nós temos hoje e que a gente vê como tão natural, foi tudo tão lutado e tão conquistado. E essa geração, muitos deles não podem conviver conosco. Então, nos foram roubados. Então, por que nós não podemos saber o que houve, o que aconteceu? É preciso romper esse tabu. Agora, para muito poucas circunstâncias, eu falo verdade, né? Porque há uma verdade absoluta? Em geral, não há. Mas, neste caso, nós podemos usar a palavra verdade. Porque há que se recuperar o que ocorreu, que fatos existiram, como e por que as pessoas foram torturadas. E isso a nossa geração precisa, é um tributo, uma responsabilidade, porque nós seremos herdeiros destes que lutaram pela democracia, jamais do que rasgaram a Constituição e utilizaram da tortura como modo corrente de ação. A ausência de verdade elimina prácticamente la práctica de la libertad, porque el derecho a la información, el derecho a conocer la historia de un país, la historia de un pueblo, es lo que permite tomar opciones por la libertad, tomar opciones por la democracia. Y en todo caso, la mentira que se ha organizado en nuestros países desde el poder limita fuertemente la noción de libertad, porque en realidad se ha distorsionado la historia
Y por ejemplo, un argumento muy común de quienes participaron en la dictadura o quienes las defienden, dicen que lo que ocurrió en nuestros países fue el enfrentamiento entre dos bandos. El enfrentamiento entre un bando que lo sitúan en la guerrilla y otro bando, el ejército. Y dicen, bueno, la guerrilla atacó a la democracia y las Fuerzas Armadas en la represión de la guerrilla cometieron excesos. Eso es una mentira desarrollada 1000 veces. En realidad, acá no fue un enfrentamiento entre dos bandos, entre dos ejércitos. Acá funcionó la peor maquinaria criminal que se pueda concebir, que es el Estado terrorista, ¿no? El Estado en el cual las víctimas no tienen derecho a defensa, no hay justicia independiente, no hay posibilidades de saber dónde está un detenido, donde se tortura en forma indiscriminada, donde se suprime la identidad de los niños. Entonces, eso es terrorismo instalado desde el Estado y sus agentes. Por eso es que es imprescindible que hoy el Estado democrático analice, investigue, juzgue lo que fueron las actuaciones del Estado terrorista para que únicamente para resolver una situación del pasado, no fundamentalmente para crear condiciones de convivencia en materia de derechos humanos que hagan posible lo que hablamos hoy, el nunca más dictadura y nunca más violación a los derechos humanos. Por eso, la verdad es imprescindible. Sin verdad no puede haber libertad. Yo creo que esa es la principal relación que existe. Solamente ha aparecido la verdad en regímenes propios del Estado de Derecho. Sin embargo, la libertad no garantiza que emerja toda la verdad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que uno debe ser vigilante constantemente del otro. La libertad, y más que libertad, creo yo, la aplicación de la libertad, que es la democracia, que es el Estado de Derecho, debe garantizar que haya verdad sin ningún tipo de exclusión y al mismo tiempo, al menos en términos ideales, esa verdad debe servir para dar una mayor calidad a essa democracia ou a essa liberdade aplicada, que é a democracia. Tu não tem uma liberdade se tu não vive sobre o mundo da verdade, né? Embora a ciência diz que estão sempre buscando a verdade, né? Então esse debate é um debate muito intenso. Eu acredito que no tema da comissão, né, tem uma situação que eu entendo muito dolorida por muita gente, que é remexer de novo naquilo que houve, né? Porque teve processos muito doloridos, muito difíceis, pessoas que perderam seus familiares ou que não sabem o paradeiro, ou pessoas que se envolveram com aquele processo, ou familiares de pessoas que se envolveram com aquele processo e que gostariam que não fossem mexidos. Portanto, eu vejo que o Brasil tem que fazer algo muito sério, né? Muito equilibrado, com muita decência, com muito controle. Não pode ser um debate ideologizado meramente, né, de um contra o outro e que se abra brechas assim para que as coisas caiam para o mundo da demagogia, né? Então acho que nós temos que fazer um processo extremamente sério, né? Porque não é só mexer com um período, é mexer com milhares de vidas de pessoas, né, que já sofreram naquela época por um lado ou por outro e, portanto, tem que ter muita responsabilidade. A juventude tem um papel que pode parecer um pouco paradoxal, porque muitas pessoas afirmam que a juventude não viveu aqueles anos, ou tem contado aqueles anos através do que aprende na escola, quando aprende na escola, mas, na verdade, essa mudança geracional ela é bastante importante e ela é um dos fatores primordiais e fundamentais que aconteceu a mudança na política de direitos humanos na Argentina. O fato de se questionar, novas perguntas, novos questionamentos, novas posições dessa nova geração fez com que os políticos assimilassem essas causas e então propusessem uma mudança. Então, apesar de elas não terem participado diretamente dos fatos, os novos questionamentos que as novas gerações trazem são fundamentais na mudança dessa perspectiva. As novas gerações hoje
elas estão inseridas nessa luta também. A avaliação que se faz nos outros países é que quando os mais jovens têm conhecimento do que aqui ocorreu, os mais jovens, não tendo a experiência, não tendo ainda certa maturidade, que também é uma questão, digamos, de tempo, não tendo isso, os mais jovens que têm sempre alguns elementos muito característicos dessas gerações, o ato da rebeldia e o ato de uma ética contra toda a injustiça, os mais jovens, quando têm conhecimento disso que aqui aconteceu e que ajuda a explicar por que isso continua acontecendo de uma outra forma disfarçada contra setores da população, não agora por um viés político, mas por um viés social e econômico, os mais jovens, eles se engajam também nessas lutas e assumem essas bandeiras. Então, o grande problema que nós temos no Brasil é que, de certa maneira, toda essa discussão hoje, ela não atingiu essas gerações mais novas e aparentemente essa luta é uma luta só daqueles que estão envelhecendo, que estão morrendo e que daqui a pouco parece que ficam como ilhas numa sociedade que parece que não se preocupa com isso. Dizer que a sociedade brasileira não se preocupa com isso, em realidade é um grande preconceito contra essa sociedade brasileira e esconde que essa sociedade brasileira, em realidade, ela não tem dimensão do que aqui aconteceu. Então, se os jovens tiverem esse conhecimento e pensarem exatamente o que significa esse desconhecimento para a sua própria sobrevivência, eu acredito que aqui nós teremos mudanças de posturas fundamentais. Se não houve fronteiras para a repressão, tampouco deve haver fronteiras para a memória, para a justiça, para a verdade. Você acompanhou uma discussão sobre democracia e direitos humanos a partir das ditaduras militares ocorridas na América Latina. Obrigada pela companhia.